Comenta-se que século XVI, muitos cristãos novos, eles aportam aqui na nova terra descoberta. A princípio eles vêm como exploradores mesmo, nas primeiras caravelas, e posteriormente eles chegam também como degredados, condenados, ou seja, aqueles que não queriam seguir o padrão das regras portuguesas, eles eram condenados a virem para essa terra selvagem. Consta que o Brasil, ele teria aí mais de 10 ou 15 tribos indígenas e uma vasta área, né, de matagal, de área silvestre, fauna, flora abundante. Claro que os nobres portugueses não iriam arriscar a pele num lugar desconhecido, que aparentemente não tinha muito valor, como se esperava, né? Quando o Brasil foi dividido, né, em capitanias hereditárias, uma estratégia de Portugal para povoar o lugar, concedendo títulos e terras. Um pouco antes, o Fernando de Noronha liderava a exploração do pau-brasil. E, especialmente em Pernambuco, ele fez muitas coisas marcantes. Como a gente sabe, existe uma teoria de que o próprio nome Pernambuco venha do nome de Fernando, né? Fernando de Noronha. Fernambuco, de embocadura do mar. Ou seja, havia um lugar onde, na boca do mar, onde os navios de Fernão entravam para pegar a madeira. E já foi dito que isso fica na cidade de Igaraçu, aqui em Pernambuco. Depois da cidade de Abreu e Lima ali, existe o canal de Santa Cruz, que seria essa boca de Fernão. Em Tupi-Guarani, chamavam de Paranapuc, que traduzia-se como rotura do mar ou buraco no mar. Tem quase o mesmo sentido de Fernambuco, né? Boca de Fernão. Quando Duarte Coelho Pereira, donatário, a pessoa que foi escolhida para ser o donatário da capitania de Pernambuco, chegou, é claro que ele teria que se desfazer dos velhos mitos e possíveis nomes que perpetuassem na história da então capitania, né?
seja, ele queria os louros só para ele. Argumenta-se que, por conta disso, teve que ser implementado uma nova explicação para a origem do nome Pernambuco. E aí se sustentou que seria do Tupi-Guarani. Um padre, juntamente com Brice de Albuquerque, esposa de Duarte Coelho Pereira, aí fez toda essa trama aí. Afinal de contas, além de roubar os louros, talvez de Duarte Coelho, era um nome de um judeu, né? Que Fernando de Noronha, a gente sabe que ele era de origem judaica. Para a igreja seria bastante cômodo mudar o sentido da história e da origem para tirar o nome de uma pessoa que, ao ver da igreja, tinha o sangue contaminado. Mesmo que ele já tenha virado cristão. Havia isso. Mesmo quando um judeu se convertia ao cristianismo e se tornava cristão novo, ainda permanecia aquelas lembranças, né? Por parte de seus então novos irmãos cristãos velhos, ainda eles faziam notória essa diferença de origens. Duarte Coelho, ele vai querer implantar plantar mudas de cana-de-açúcar em Pernambuco, e ele vai precisar de uma pessoa profissional, um excelente profissional nessa área. Ele vai contratar o marido de Branca Dias, o Diogo Fernandes, vai conceder uma sesmária de terra, numas terras na beira do rio, que a gente conhece como Capibaribe, fica a 30, 40 minutos daqui de Recife. E o Diogo ele vai fundar ali um engenho. Ele vai plantar ali a cana, que por conta do território vai dar realmente boas canas, bons canaviais. Era uma terra que pertencia a uma tribo. Alguns diziam que eram os Camarais, outros dizem que não, o Camará era uma planta, de onde vem o nome Camaragibe, a cidade hoje que é lá onde tinha esse engenho de Diogo Fernandes. Alguns livros dizem que a plantação era lá, o corte da cana era lá, mas era enviado para um engenho que pertencia, para a moagem, era levado para um engenho de Duarte Coelho, que ficava em Igaraçu. Bom, e aí a cana-de-açúcar começou a vingar, e a vinda de muitos cristãos novos, tanto cristãos velhos como cristãos novos, vai fazer surgir centenas de engenhos de cana-de-açúcar. E o Pernambuco vai ser um grande exportador disso aí, um grande produtor, explorador do ouro branco.
A sede da capitania era uma vila construída num alto, de frente para o mar, batizada de Vila de Olinda. O Duarte Coelho manda construir uma belíssima igreja, a igreja de São Salvador, que a gente conhece hoje como a Igreja da Sé. E depois vai surgir dezenas. A figura do cristão novo ali vai ser muito forte. Há quem diga que cristãos novos judeus que já chegaram desde o descobrimento e que ficaram por ali. Temos relatos de que alguns, como o Caramuru, chegou a ter muitas esposas e filhos. Alguns naufrágios que teve ali também nas costas do território. E o povoamento vai ali gradualmente aumentando, né, de pessoas. E realmente, quem inicialmente começa a vir são os cristãos novos, meio que para servir como uma espécie de cobaia caso algum perigo ainda acontecesse na terra selvagem, né? Então primeiro manda a plebe, vamos dizer assim. Mas isso contribuiu para que o judaísmo entrasse no Brasil. Primeiramente, na Bahia e depois muito forte em Pernambuco. Pernambuco, então, começou a ser o centro do judaísmo no Brasil. Por causa da cana-de-açúcar, que realmente pegou em nossa terra. Os portugueses começaram a ganhar muito dinheiro com o açúcar, com as exportações. Olinda prosperava e com o aumento de cristãos novos em Olinda e o que acontece? Muitos deles veem a oportunidade, longe de Portugal, de voltarem às práticas de suas origens judaicas. E eles começam a combinar entre si meios, maneiras de se comunicarem ocultamente e combinarem algumas reuniões em lugares de difíceis acessos ou que menos se imaginaria que se pudesse fazer tal coisa. Então se sabe que em algumas casas ali, de supostos fiéis agora católicos, acontecia nos lugares mais recônditos das casas rituais e serviços religiosos do judaísmo, práticas judaicas.
A prática paralela ao cristianismo foi tão forte que se viu a necessidade de ter um lugar maior em que se pudesse fazer com uma certa liberdade, uma maior liberdade. Então, passou a ser as reuniões secretas no engenho que pertencia a Diogo Fernandes. Por quê? Diogo Fernandes, ele também era judeu, e a sua esposa, que tinha fugido da Inquisição por causa de um relaxamento em sua condenação, ela se chamava Branca Dias. Eles moravam, a princípio, no engenho, e depois possuíram uma casa também em Olinda. Ao que se sabe, durante toda a permanência daquele engenho, a prática de judaísmo foi constante. Desde as grandes festas como Yom Kippur, Rosh Hashanah, né? Que mais? Shavuot e outras, Simchat Torah, essas festas mais destacadas, importantes, acontecia ali abertamente no engenho de Diogo Fernandes. E também consta em relatos de escritores que em torno do engenho havia muitas outras sinagogas secretas, valendo o título de Camaragibe, aquela cidade de Camaragibe hoje, ter sido chamado de Terra das Sinagogas. Haviam rabinos, Hazan, professores. Por exemplo, Bento Dias, o Bento Teixeira, era professor de judaísmo das filhas de Branca Dias. Através de delação, através de denúncias, depoimentos colhidos, algumas servas de Branca Dias diziam que o Bento Teixeira constantemente ia ensinar às filhas de Branca Dias judaísmo. Se dirigia para lá constantemente. Todo mundo sabe que Bento Teixeira, ele era de origem judaica. E ele era protegido da família Albuquerque. A família Albuquerque, assim, protegia o Bento Teixeira. Se observou também por uma das servas de Branca Dias que havia uma toura. Alguém falava no nome de toura no ambiente. E essa serva associou essa palavra toura a realmente
uma vaca, uma toura. E na realidade, os cristãos novos judeus estavam se referindo à Torá. E essa serva dali do engenho associou que o pronunciar dessa palavra toura estava ligado a uma cabeça de toura que tinha na parede, uma cabeça de vaca, que em Portugal se chamava toura. E na denúncia que ela fez aos inquisidores, ela disse que o pessoal ali prestava homenagens àquela cabeça com chifres, que na visão dela era Beelzebul ou o diabo. Se diz que aquele lugar onde funcionou a sinagoga secreta no engenho, ele foi transformado em uma capela, a Capela de São Tiago. Essa capela ainda hoje existe. Ela está dentro do atual casarão de Camaragibe, tá? Que o casarão pertence hoje à família da senhora Maria Amazonas McDowell. E, segundo documentos, esse exato lugar onde está o altar é onde era o lugar da sinagoga. Porque vocês sabem que onde tinha algo judaico, a igreja transformava em algo católico. Ao que se sabe, as frequências ali no engenho de Camaragibe acabou por causa de um incêndio. Os índios incendiaram os canaviais, levando o Diogo Fernandes, marido de Branca Dias, à falência. É quando, para ajudar nas despesas, Branca começa a ensinar na casa dela em Olinda, começa a ensinar moças a ler, escrever e modos de damas, como também costurar, coser. Por esses tempos, após ser socorrido por uma pessoa que se tornou seu sócio no engenho, o Bento Dias de Santiago, o Diogo Fernandes ele adoece e morre precocemente. E quando estava em vias de fechar os olhos, a esposa de Duarte Coelho Pereira, Dona Blitz Albuquerque, junto com o padre, insiste para o Diogo receber a extrema-unção, o que ele se nega, balançando a cabeça em agonias, rejeitando, e ele termina falecendo sem receber a extrema-unção e confirmando diante de Brits e do padre que ele sempre continuou judeu, apesar de sua conversão naturalmente forçada ao catolicismo. Essas coisas, como também de alguns cristãos novos judeus que já deixavam transparecer que estavam paralelamente ao catolicismo praticando o judaísmo,
essas coisas começaram a incomodar os cristãos velhos fortemente. Os cristãos novos judeus tinham até alguns tipos de linguagens entre eles, alguns sinais, para avisarem um ao outro de alguma coisa que aconteceria entre eles. Alguns amarravam um pano na perna ou colocavam uma espada na cintura. E essas coisas começaram a incomodar demais os cristãos velhos, fazendo com que a Inquisição fosse acionada e fosse enviado um visitador da Inquisição. Então, é de se imaginar que quando esse boato correu por ali pela vila de Olinda, quem era cristão novo judeu e fez-se parecer mais ou menos para essas pessoas, fez-se parecer que ainda praticava coisas da origem judaicas, é natural imaginar que talvez muitos já a partir daquele momento, começaram a sair do local. Por quê? A Inquisição era impiedosa. A Inquisição era terrível. A tal ponto de se desejar a morte logo do que as sessões de torturas. Para Branca, é fácil imaginar, a gente imaginar o que ela deve ter pensado. Ela havia fugido já da Inquisição, de uma condenação lá em Portugal. E agora, um visitador viria e certamente ela imaginou, e de fato seria, ela estava na lista como uma das primeiras a serem pegas. Antes do visitador chegar de fato, Branca falece. E comentários apareceram dizendo que, como ela era ainda sócia de Bento Dias de Santiago, lá no engenho, onde era praticado o judaísmo, se diz que ela pegou seus utensílios de pratas e jogou dentro de um açude próximo ali ao engenho. O lugar se chama hoje Dois Irmãos. É fácil imaginar que esses utensílios de pratas e joias deveriam, muitos deles, ser ligados a símbolos judaicos. E quanto às joias, ela sabia que quando a Inquisição vinha, tirava tudo que eles tinham, levavam toda a riqueza. Se isso aconteceu ou não, hoje em dia, no lugar, existe a lenda do Lago do Prata, onde se fala que uma senhora jogou a sua prata naquelas águas e em algumas noites em que a lua estava cheia, dava para se ver o brilho no fundo do lago, o brilho das pratarias. Hoje em dia o açude se chama Açude do Prata. Bom, Branca morreu, chega o visitador Heitor Furtado de Mendonça e ele vai colher
colher os depoimentos e as denúncias. Engraçado. Quer dizer, não é engraçado, mas adivinhe quem mais teve números de acusações, de denunciações? O casal Diogo Fernandes e Branca Dias. E denunciados pelas alunas da Branca Dias, que em relatos ao visitador dizia que via ela toda sexta-feira preparar uma comida típica, meio amarelada. Hoje a gente sabe que é adalfina, né? O nome da comida, uma comida sefaradita, de origem sefaradi, adalfina. E via também que naquele dia, na sexta-feira, ela fazia questão de trocar as toalhas das mesas, os lençóis e vestir roupas novas. Como também subir para o quarto de cima e se trancar com suas filhas. Não havia dúvida para o visitador que Branca continuava com as práticas judaicas. Relata-se que uns 25 judeus foram pegos. Eles eram levados para a Bahia, onde a sede da Inquisição era lá, no Brasil, e depois eles eram levados para Portugal, onde sofriam as penas. No caso de Branca e Diogo, como eles tiveram o maior número de denúncias e eles não estavam mais vivos, a ordem foi retirar os seus ossos de onde estavam enterrados e esses ossos foram levados para serem queimados em Portugal, em Alto de Fé, com bonecos representando o casal. E pegaram a filha mais nova de Branca Dias, a Brits Fernandes, que era deficiente e não muito boa do juízo, e a torturaram o máximo que puderam, fazendo com que ela, entre dores, entre agonias, entregasse as suas irmãs e irmãos. O que se sabe de Brits Fernandes é que ela morreu pelas ruas de Lisboa em total miséria, usando o típico hábito, a típica roupa de herege. E, com certeza, todos os bens do casal aqui foram confiscados pela igreja, e esse terror de perseguição perdurou até 1630, quando dizem que supostamente judeus que estavam passando por essa perseguição e que tinham parentes em Amsterdã, na Holanda, onde havia uma comunidade judaica pungente, passaram informações de como conquistar a cidade de Olinda, na intenção de que
com a dominação dos holandeses sobre o lugar, eles poderiam ter sua liberdade de volta, de praticarem seu judaísmo, de negociarem, de poderem ter suas casas, suas famílias. É aí que seus conterrâneos, em Amsterdã, eles vão patrocinar a investida da Companhia das Índias Ocidentais na invasão holandesa em Pernambuco, que, através das coordenadas dadas pelos judeus de Olinda, supostamente, a invasão vai ser um sucesso. Em apenas um dia, Olinda vai ser conquistada, as igrejas queimadas, as casas derrubadas, e a sede da capitania vai passar a ser na cidade de Maurícia, na ilha de Santo Antônio e São José, na beira do Capibaribe, onde, no porto dos Arrecifes, na Vila dos Arrecifes, cerca de 200 famílias vão vir da Holanda para cá, vão se instalar nesse pequeno trecho de terra e vão fundar a primeira sinagoga oficial das Américas.